em A Bela e a Fera, de Madame de Villeneuve a Clarice Lispector. Karen é mestranda, né, em estudos literários pela UERJ. Então, agradeço a todos. Por favor, coloquem no chat a cidade de onde vem, né, o estado de onde vem. Será muito importante para nós, assim, ver o quanto que o nosso evento está sendo prestigiado. Então é isso. Boa noite a todos. Karen, você quer que eu projete aqui o slide? Eu Sim? agradeço, Marcelo, se possível, Tá bom. que me facilita. Enquanto isso, eu vou dando boa noite a todos, agradecer a oportunidade. Como o Marcelo falou, eu sou mestranda da UERJ e, e é bom poder dividir um pouco do que eu estou pesquisando. A minha orientadora é a professora Regina Micheli, e eu sou suspeita para falar, mas é uma grande incentivadora, uma grande pesquisadora da área também, então eu me sinto assim, bem acolhida academicamente, pessoalmente, e é um prazer poder dividir um pouco do que eu ando pesquisando hoje. Dividindo a palavra, amanhã a professora Suzana gentilmente cedeu o tempo dela e vai poder falar um pouco mais. Então, acho que eu posso começar, né? Bom, quando nós pensamos esse tema, né, por que escritores de contos de fadas dos séculos 17 e 18? Bom, pode passar, Marcelo, próximo slide, por favor. Eu trouxe, então, essas três fotos, são da Wikipedia mesmo, é só para que a gente tenha uma noção. Esse primeiro é Charles Perrault, que escreveu o conto da Mamãe Gansa na França, no final do século XVII, e ele é considerado o pai dos contos de fadas, assim, os clássicos, o cânone está ali entre Perrault. Depois, na outra foto, estão os irmãos Grimm, que escrevem no século XIX, na Alemanha. E na terceira foto tem Hans Christian Andersen, que escreve também no século XIX. Então, em geral, quando nós pensamos nos contos da tradição, ou pelo menos os contos de fadas que ficaram no imaginário coletivo, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, a maior parte deles é associada a esses quatro nomes que são homens. E quando nós começamos a fazer uma pesquisa maior, nós vemos que existiam mulheres que também escreviam nessa época, a mesma de Perrault, por exemplo, que é o mais antigo e por isso é considerado o pai, né, dos contos de fadas, de uma forma assim, no senso comum, pelo menos. E quando nós estudamos a época, nós vemos que existiam mulheres que também escreviam nessa época. Mas acaba que não conhecemos muito o trabalho delas, mas felizmente tem um resgate do que elas produziam, da tradução do que elas, um trabalho de traduzir mesmo, como é o que a professora Suzana também faz, e por isso que nós pedimos que ela viesse falar, e amanhã ela vai falar mais sobre isso, dessas mulheres que são as preciosas. Então, é por isso, assim, eu quis trazer primeiro esse slide para a gente contextualizar o porquê nós estudarmos essas escritoras. Por que esse tema nesses estudos? E é bom que o estudo ele leva mais tempo, então nós conseguimos nos aprofundar mais. E amanhã a professora Suzana vai poder vai falar mais sobre essas mulheres, né, as preciosas. Então, nós hoje em dia existem muitas mulheres que nós associamos, no Brasil tem a Mariana Colasanz, tem a Angela Carter, mas é importante que a gente não esqueça que também existiam mulheres que estavam escrevendo nessa época, nos séculos 17 e 18 também. Né? Então, nós mulheres estamos sempre ali na autoria. Inclusive a alcunha dos contos de fadas é de uma dessas preciosas. Então, eu queria inicialmente que a gente pensasse o porquê desse tema nesses estudos desse mês. Pode passar, Marcelo, por favor. Bom, agora tem um conto que ficou nesse imaginário coletivo,
que é o conto A Bela e a Fera, junto com esses outros que ficaram assim, muito conhecidos. E esse conto, ele tem autoria feminina. Talvez seja o único desses mais famosos, dessa tradição, que tenha uma mulher, né? Não só uma, porque existem aí duas versões. Existe a versão mais difundida do conto, que muito por conta da animação da Disney acabou se popularizando, que é a versão de 1756, escrita por Madame de Belmont. Mas anterior a essa versão, existe a de Madame de Villeneuve, de 1740, que ele chega quase a ser uma novela, porque ele tem 3 partes. Essa versão de Belmont, que é a mais conhecida, a mais difundida, é como se ela é quase só a primeira parte do conto da Villeneuve, que é o objeto da minha pesquisa. Na verdade, eu me aprofundo mais nessa versão, que eu chamo de versão primeira, mas talvez seja a que nós hoje conhecemos, que temos acesso numa versão escrita. Mas, não sei, as pesquisas estão sempre em andamento. Então, hoje a gente pensa essa versão, A Bela e a Fera, de Villeneuve, como essa primeira, ou pelo menos a que serviu de inspiração para Belmont, porque são próximas, né? Essa primeira parte de Villeneuve. Pode passar. E eu vou falar um pouco mais sobre elas, mas inicialmente estou querendo contextualizar o porquê desses temas, né? Então eu escolhi A Bela e a Fera por conta disso. Quer dizer, é um conto que ficou no imaginário coletivo e é escrito por mulheres, né? Nem ambas as versões são mulheres que escreveram. E bom, por que metamorfose? Pode passar, Marcelo, por favor. Quando a gente pensa em metamorfose, até no âmbito literário mesmo, no sentido de título na obra, a gente tem a Metamorfose de Ovídio, que é um livro assim, bem interessante, porque ele descreve, né, a origem do mundo, a origem de tudo, e é sempre numa metamorfose, quer dizer, é como se na natureza nada se copia, né, tudo se transforma. Então, nos livros, ele vai, porque são 11 livros, né, as Metamorfoses de Ovídio, e ele vai explicar a origem da Amora, a origem do lobo, e como sempre é da natureza. Então, já é interessante que a gente pense essa metamorfose dos seres, das coisas, não é só das pessoas. Então, tem contos também que mostram muito isso. Então, Ovídio ele traz essa metamorfose da natureza, da origem de tudo, pela transformação. Um ser se transformando em outro, uma árvore que se transforma em outro algo. Então, é uma metamorfose ali literal, digamos assim. Uma outra chave, tem a Metamorfose de Kafka, que é um livro, para quem não conhece, que o Gregor Samsa acorda e se vê transformado em um inseto monstruoso, né? Dependendo da tradução, mais ou menos essa. E então, essa metamorfose ali, literal também, é um inseto, mas Kafka mostra ali muito, tenta trazer esse lado, a transformação em torno, porque a família muda, tudo ali se transforma com a transformação desse protagonista. A dinâmica familiar muda, tudo modifica. Então, além dessa metamorfose literal, e muito além dela, é essa metamorfose do cotidiano, metafórica, alegórica. Então, a gente tem esses dois, pensando nesses dois títulos, né, de metamorfose em obras literárias. E ali, nesse meio, digamos, nós também temos os contos da tradição, que são explicações também, ou do maravilhoso, do sobrenatural, em que existem transformações. E a professora Nelly Vascoelho fala muito que essa transformação dos seres, dos objetos, tem a magia e que faz acontecer uma transformação, uma metamorfose. Dentre essa metamorfose nesses contos da tradição, existe um grupo que é chamado pelos pesquisadores de ciclo noivo-animal ou noivo-animal, porque, em geral, é o ser amado
que está transformado, está ali num aspecto monstruoso, animalesco. Embora a grande maioria sejam é o sexo masculino que está transformado e depende do protagonismo feminino para essa redenção, para essa transformação, existe também os casos de noiva animal. Pode passar, Marcelo, por favor. Bom, e aí eu trago duas citações, ficam o que seria esse ciclo noiva-animal ou noiva-animal. Bruno Bettelheim diz: é o parceiro sexual vivenciado de início como um animal. Por conseguinte, na literatura sobre os contos de fadas, este ciclo se tornou conhecido como o do noivo animal ou marido animal. Diana e Mário Corso, eles dizem mais, né? Eles dizem: são aquelas em que os percalços da relação começam por haver algo de repulsivo, animalesco ou indomado em um dos membros do casal. Então, A Bela e a Fera está dentro desse ciclo de narrativas do noivo animal ou noiva animal. Pode passar, Marcelo, por favor. Bom, esse ciclo, ele disse que tem essa narrativa matriz, que seria ali onde estaria quase que a origem dessas narrativas do ciclo noivo animal, que é o mito de Eros e Psique, conforme está narrado no livro O Asno de Ouro, de Apuleio. É um livro também que também é chamado, algumas versões, de Metamorfoses, porque no livro, o protagonista, o Lúcio, ele é transformado num asno pela curiosidade de... Ele está hospedado na casa de um casal, e por curiosidade ele vai ver o que a mulher lá estava fazendo, e ela estava mexendo com magia, e então ela o transforma em asno, e o livro é a peregrinação de Lúcio, né? Ele andando como asno pelas cidades, e ele vai escutando histórias. Esse mito de Eros e Psique é uma das maiores histórias, leva 3 capítulos do livro quase, e é uma dessas narrativas que ele escuta. E então o livro por si só já é uma metamorfose, porque o protagonista ele também está transformado em asno, e ele narra ali esse mito de Eros e Psique. A professora Regina Micheli, em abril, fez um estudo, aqui um estudos em Liege, que ela falou bastante sobre isso, sobre o mito. Eu vou tentar assim, ser breve, mas para quem puder assistir, está no YouTube. E foi riquíssimo, ela trouxe assim, muitos detalhes, até pela concepção de amor que está ali, trazendo esse paralelo mesmo da concepção de amor que nós temos no Ocidente, que está muito ali também. E eu vou trazer um pouco, mas vale a pena assistir, porque os detalhes e a professora falando é sempre de grande aprendizado para nós. Bom, esse mito de Eros e Psique, assim, eu vou tentar resumir. Eros começa com Vênus, que é a deusa da beleza, incomodada porque Psique começa a ser adorada pela beleza dela, ela começa a ser cultuada, então ela pede ao filho, Eros, que faça com que Psique se apaixone por um monstro. Quando Eros vai lá flechar Psique, ele acaba se confundindo e ele acaba flechado, então ele acaba apaixonado, né, por ela também. Em paralelo a isso, o pai de Psique vai a um oráculo muito preocupado, porque ele percebe que Vênus pode estar incomodada com Psique, com essa adoração que ela recebe, e o oráculo diz que ela vai casar-se com um monstro. Então, ela é levada até um penhasco, se joga, e o vento, o Zéfiro, né, carrega Psique para o castelo de Eros. Então, todos ficam achando que ela está casada com um monstro, que é Eros, porque ninguém conhece o rosto dele. Então, embora Eros aí não tenha uma transformação literal, ele não é um monstro literalmente, é sugerido, fica implícito que Psique estaria casada com um monstro. E o interdito é que ela não poderia ver o rosto do amado. Até que, em determinado momento, por conta das irmãs que ficam
aquela inveja de ver que a irmã está bem, vive num castelo, pede que fica insistindo para que ela veja o rosto do amado. E aí, quando ela vê, Eros tem que ir embora, fugir, vai embora. E aí, Psique passa por uma jornada que é Psique, na palavra grego é alma, né? Psicologia vem de psique. Então, esse mito mostra essa peregrinação, esse desenvolvimento da alma, e da alma feminina, na figura de Psique. Então, essas 4 etapas mostram muito essa evolução, esse desenvolvimento que é necessário para a redenção da alma, para o desenvolvimento da alma, para que no fim eles fiquem juntos. Eu vou retomar alguns pontos, até para traçar o paralelo com a Bela e a Fera, para que a gente possa ver como estão entrelaçados. Por que esse mito estaria ali no cerne dos contos desse ciclo noivo-animal? Então, essa história, que assim, eu falei muito assim, um resumo do resumo, vale a pena ler, né, para ver os detalhes, é considerado também ali o amor lá que Platão já vinha dizendo. Porque Platão, no banquete de Platão, que é são alguns discursos sobre o amor, são homens que se reúnem num banquete, para dar aí um nome, e falando sobre o amor. Um desses discursos, ele fala sobre o mito do andrógeno, que seriam os seres que nasceram, seria homem e mulher ao mesmo tempo, e por um castigo de Zeus é dividido. Então, a metade homem estaria sempre procurando a sua metade mulher, e a metade mulher estaria sempre procurando a metade homem. Então, daí essa ideia do amor como uma incompletude, como se só é possível alcançar esse amor, a felicidade, esse complemento do amor quando se encontra o outro. E então o mito de Eros e Psique, ele vem como eu posso explicar? Não melhorar, não é a melhor palavra, mas desenvolver essa ideia de amor que já estava em Platão, mas que traz um traço novo, porque é a alma. Então, agora não se está mais, sim, em Platão, o amor era essa busca pelo outro. Aqui, em Eros e Psique, é a busca pela alma. Constrói-se, traz essa ideia da alma. Na maior parte dos mitos em que deuses se apaixonam por humanas, não há essa presença da alma como está em Eros e Psique, porque ela é essa alma feminina. O Otávio Paz diz, e aí vou citar, seja como for, trata-se de uma inesperada transformação do platonismo. A história é um conto de amor realista, há nele até uma sogra cruel, Vênus, não um relato de uma aventura filosófica solitária. Porque em Platão, o amor em Platão, como no Fedro, por exemplo, ela é essa busca, essa aventura, como ele diz, filosófica solitária. No mito de Eros e Psique, é a busca pela alma. Então, não é mais algo somente solitário, sozinho. Pode passar, Marcelo, por favor. Bom, e pensando, né, um pouco porque porque um mito daria origem a tantos contos dessas narrativas de ciclo noivo-animal, até porque o mito e os contos são diferentes. Bom, o mito, na poética de Aristóteles, é um desencadear de ações que não podem ser interrompidas e precisam ter começo, meio e fim. E possui critérios internos à obra, a verossimilhança e a necessidade que garantiriam a universalidade do poético. O mito seria um enredo que se mimetiza proveniente de sua necessidade de concatenação de ideias. Daí a importância, o valor do mito. Mas o mito é diferente dos contos. E aí eu trago pode passar, Marcelo, uma citação do Bruno Belterheimer,
que é um pouco extenso, mas define bem essa diferença. O sentimento dominante que um mito transmite isso é absolutamente singular. Não poderia ocorrer com nenhuma outra pessoa, ou em qualquer outro cenário. Tais acontecimentos são grandiosos, inspiram admiração, e não há possibilidade de que pudessem se dar com um mortal comum como você ou eu. A razão não está no fato de os acontecimentos serem miraculosos, mas sim serem descritos como tais. Em contraste, embora os acontecimentos que têm lugar nos contos de fadas sejam com frequência inusitados e bastante improváveis, são sempre apresentados como comuns, algo que poderia acontecer a você, a mim ou à pessoa ao lado num passeio pela floresta. Eu gosto bastante dessa citação do Bettelheim, porque ele coloca bem isso. O mito, ele é grandioso, ele traz admiração, mas ele não permite, como os contos de fadas, que você perceba que possa acontecer com você. O mito, ele traz a admiração, tem essa grandiosidade, porque está contando essas histórias grandiosas. Já o conto de fadas, ele vai falar a algo mais individual, mais pessoal. E é por isso que cada vez que nós lemos um conto, ele pode falar a cada um de nós de um jeito diferente e a cada momento de releitura também, perceber pontos diferentes. Tem algo que o Bettelheim diz sobre os contos, ele chega a dizer que os mitos seriam pessimistas, porque tem os finais normalmente trágicos, e os contos seriam otimistas, porque tem sempre o final feliz. Aí eu já não concordo muito, porque eu acho que existem muitos contos de fadas em que o final nem é tão feliz assim, mas ainda assim eles falam a todos nós, não só as crianças, a todos nós leitores de contos de fadas, e há mitos como esse, do mito de Eros e Psique, em que há um final feliz. Então, não concordo tanto com a generalização do que ele fala, mas eu acho interessante esse contraponto do mito para o conto de fadas, como os contos de fadas eles falariam como se pudessem acontecer a cada um de nós. Pode passar, Marcelo, por favor. Bom, então, pensando esse mito especificamente de Eros e Psique, o porquê desse mito, então, trazer tantas narrativas, porque não só a Bela e a Fera, mas pensarmos em a Princesa e o Sapo, em tantos outros em que há esse parceiro transformado tendo um aspecto monstruoso. O que teria nesse mito de tão pungente ali para essas narrativas do ciclo noivo-animal? Primeiro é pensarmos que o desencadeador desse mito é a questão da beleza entre Vênus e Psique, que é logo o que inicia, né? É o incômodo que Vênus tem de ver aquela jovem sendo idolatrada, sendo adorada, e ela, como deusa da beleza, sendo colocada de lado. Então, isso já chama atenção, já é o ponto de partida do mito. E é interessante, e eu gosto da análise que o Eric Neumann faz, porque ele concorda, ele vai mostrar, sim, essa questão, até por a questão da beleza da mais velha, se sentindo sendo substituída pela mais nova. Imagina quando o filho, então, a sogra que não consegue aceitar que o filho tem uma parceira, tem na internet a gente vê histórias e memes da mulher, da sogra que no dia do casamento quer sair na foto junto com a nora, porque não, meu filho está casando, então, ela não consegue entender que há ali, é difícil aceitar essa separação, essa nova construção familiar do filho. Então, há esse dilema, mas é interessante a análise que o Neumann faz, porque ele diz: não devemos entender mal esse primoroso relato dessa situação como uma imagem do gênero, para também nós não cairmos numa ideia de que dessa competitividade entre as mulheres.
talvez seja algo que é alimentado, mas que ele já chama atenção. O fato do conflito, do mito iniciar dessa forma, não significa que isso seja uma característica do gênero. Quer dizer, não significa que as mulheres tenham essa competitividade. Não é uma questão de uma mulher contra a outra. É o início do mito. Então, eu gostei de trazer, porque mesmo depois, quando as irmãs também querem incentivar a, 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 a irmã a descobrir quem é esse monstro, isso também é fundamental, que é para o despertar de psique. E aí a gente vai ver também que o despertar da Bela é importante e acontece com o auxílio das irmãs. Então, o feminino, as irmãs têm esse papel importante. Então, para nós não cairmos nesse lugar de que esse mito e essas histórias corroboram com a competitividade feminina. Otávio Paz também diz que a transgressão, o castigo e a redenção são elementos constitutivos da concepção ocidental de amor. E é interessante que nesse mito existe a transgressão, porque ela não pode ver o rosto do amado, mas ela vai lá e vê. Então ela é castigada por isso, porque Eros precisa ir embora. E então ela precisa passar pelas etapas, as 4 etapas, até alcançar a redenção. Então, nós vemos ali 3 pontos importantes dessa concepção ocidental de amor e que já estavam nesse mito. E é interessante, só um parêntese, porque o Otávio Paz, nesse livro dele, O Amor e o Erotismo, acho que é esse, ele diz que ele traz algo bem interessante, que é a ideia que no Ocidente nós fazemos do amor, né? A ideia de amor, que no Oriente é diferente, porque na concepção oriental está muito ligada à religião, por exemplo. Então, tem lá o budismo, tem outras religiões, enquanto para nós, como essa visão de amor vem lá de Platão, vem da filosofia, acaba se afastando da religião. E aí ele coloca que essa concepção ocidental tem esses 3 pontos basilares, constituintes, que são e que estão presentes nesse mito de Eros e Psique. Pode passar, por favor. Bom, aqui eu tentei trazer um paralelo dos momentos que foram acontecendo no conto, em paralelo com o que acontece em A Bela e a Fera, na primeira parte do conto de Villeneuve, que é a parte assim, mais conhecida, como normalmente chega até a maioria das pessoas, ou pelo menos que ficou no imaginário coletivo, do que é a história de A Bela e a Fera. Então, como eu falei, Eros flechou a si mesmo, né? No momento de distração, ele acaba flechando a si próprio e com isso começa o desenrolar já acaba saindo do esperado por Vênus. A história da Bela e a Fera começa com a Bela pedindo algo impossível ao pai, porque na história de Villeneuve ela tem muitos irmãos e irmãs. O pai perdeu tudo, está numa situação difícil, mas há um momento em que há uma possibilidade de que ele vá conseguir a fortuna de volta, mas ele precisa viajar até onde ele tinha perdido o navio, a mercadoria dele tinha sido extraviada num navio, talvez fosse ser encontrada. Então ele tem que ir até esse lugar para encontrar a fortuna, resgatar e tal. E nesse caminho, as irmãs dela, que estavam muito desgostosas de terem perdido toda aquela pompa, o dinheiro, o prestígio, ficam muito felizes com a possibilidade. E aí pedem ao pai vestidos, joias, um monte de objetos, assim, para que pudessem voltar àquela pomposidade em que elas viviam. E Bela pede uma rosa. Então, ela já é algo diferente, ela já pede algo muito específico e, a princípio, simples,
porque ela quer que o pai volte bem. Bom, Eros, aí, voltando à história de Eros e Psique, então o oráculo anuncia que vai haver um noivo animal. Quer dizer, Psique vai casar com um monstro. Na história da Bela, quando o pai está voltando, ele encontra lá um castelo, onde ele é bem servido, onde ele é bem tratado, e na hora que ele está indo embora, ele encontra a Rosa e tira para levar para a filha. Nesse momento, o dono do castelo, que é uma fera, é a fera, aparece e diz que ele não pode levar e pede a filha. E aí o pai diz, não, mas eu queria levar para minha filha. Ele, não, então você vai ter que trazer a sua filha de volta. Tem que trazer, ou você volta, ou você traz a sua filha de volta. Então, já anuncia-se aí também um animal ali, um monstro que está aparecendo para essa protagonista. No mito, Psique vai até um penhasco, salta desse penhasco, e é onde o vento Zéfiro vai pegar e vai levá-la para o castelo de Eros. E no conto da Bela e a Fera, a Bela decide ocupar o lugar do pai. Quando o pai chega à casa e conta o que aconteceu, a Bela diz, não, eu vou ocupar o seu lugar, pai. Eu vou para lá e vou, então, viver nesse castelo. E, bom, Psique, então, encontra, quando ela chega nesse castelo, ela encontra o amado, mas não pode ver, né? Ela não vê o rosto dele. E, da mesma forma como a Bela encontra a Fera. No mito, há uma transgressão, um rompimento do interdito pela influência das irmãs. Como eu falei, as irmãs de Psique começam a questionar a irmã, né? Você está morando com um monstro, quer dizer, deve ser uma serpente. Que tipo de monstro é esse com quem você dorme? E ela acaba pegando o candeeiro para ir olhar o rosto do amado durante a noite sem que ele perceba. Só que no momento em que ela faz isso, acaba caindo uma vela em Eros, ele desperta e diz para ela, então agora eu tenho que voltar para o castelo da minha mãe, eu tenho que voltar a estar com a minha mãe, porque você não cumpriu o acordo. Da mesma forma, em A Bela e a Fera, o que acontece é que a Bela tem a possibilidade de voltar para... Ela está ali um tempo com a Fera, e é interessante que no Villeneuve, que depois nós vamos entender o porquê, a Fera não consegue se expressar muito bem, ela não tem um intelecto assim muito... não consegue falar, é como se ela só grunhisse como um animal. Mas todas as noites ela pergunta a Bela se ela quer se deitar com ele. Quer dizer, todas as noites eles jantam e ela pergunta: você aceita se casar, se deitar comigo? Aí depende da tradução. E ela sempre diz não. E chega um momento que ela quer voltar e ver o pai, quer saber do pai. A Fera permite que ela vá ver o pai. Quando ela chega lá, e a Fera diz que ela tem um tempo para retornar. Então, é importante perceber essa questão do tempo. Então, você tem que voltar em tanto tempo. A Bela lá, distraída com as irmãs, porque as irmãs na verdade, esperavam que ela não estivesse tão bem tratada, né? Porque a Bela estava vivendo bem no castelo. Quando olha daquele jeito, fala, quando a Bela diz, não, tem que voltar. E aí as irmãs dizem, não, espera mais um pouco, fica aqui, não volta. Então, a Bela acaba não respeitando esse tempo para voltar. E quando ela volta, a Fera já está quase morrendo. E aí já é interessante também a gente pensar que quem está literalmente morrendo de amor é a Fera, não é a Bela. Porque eu gosto de chamar a atenção para esse protagonismo dessa figura feminina. Porque, em geral, nós pensamos que esses contos da tradição tem sempre a mulher, ela está ali muito boazinha, muito passiva. E há contos e há momentos em que isso acontece, mas nesse conto da Bela e a Fera, a Bela, quem está ali doente, literalmente, vai morrer de amor, passivamente, esperando ser
resgatado é a fera. Quer dizer, é a figura masculina, não a figura feminina. Então, aí depois, quando Bela retorna para lá, quando ela lembra, ela recorda, ela volta, encontra a fera quase desmaiada, morrendo, mas consegue chegar a tempo para que eles se reencontrem. E assim, nesse momento, é só a primeira parte da história da Bela e a Fera de Villeneuve. E depois eu vou mostrando, a gente vai falar um pouco mais das outras etapas, mas que é também a versão mais clássica, que acredito que a maioria das pessoas conheçam, que é a versão de Belmont, que acaba ali. Então, nós vemos que é bem próximo, assim, tem um desencadear muito próximo ao mito de Eros e Psique, porque a Psique passa pelas etapas, tem 4 etapas, e depois ela consegue reencontrar Eros, e eles têm uma filha que é Volúpia. Então, é bem próximo, pelo menos, essa primeira parte. Eu não estou conseguindo ler todos os comentários, mas eu li que alguém colocou que é bem próximo à história dos irmãos Grimm, da Princesa e o Sapo. E porque esse conto é também dessa narrativa do ciclo noivo-animal. Esse tipo de narrativas que estão ali, eles mantêm mais ou menos esse desencadear muito próximo a esse mito de Eros e Psique. Então, tem algumas nuances de diferença, mas é um desencadear muito, muito parecido, muito próximo, em que a gente vê essas etapas e é um pouco do que eu vou falando aqui. Pode passar, Marcelo, por favor. Bom, o professor Brandão, ele traça um apanhado, né? Ele faz uma análise desse mito de Eros e Psique, e a gente percebe como isso vale tanto para a Psique como para a Bela. O que eles chamam de núpcias de morte é esse momento em que a mulher precisa se entregar a esse casamento. É importante a gente pensar que, durante muito tempo, os rituais eles eram importantes porque eles eram esses momentos de muita importância na vida. E por que núpcias de morte esse momento do casamento? Porque justamente entendia-se que a menina estava morrendo, na verdade, a menina morria para o nascimento da mulher. Então, daí, núpcias de morte. E o que conseguimos ver é que, nesse momento em que a Psique chega até o penhasco, ela decide saltar quando ela está vivendo esse momento dessas núpcias de morte. Quando a Bela decide ocupar o lugar do pai, é o momento em que ela também vai vivenciar isso. Essa morte dessa menina para o nascimento da mulher. O professor Brandão diz: desse modo, todo casamento é como uma exposição no cume de um monte, em mortal solidão, e uma espera pelo monstro masculino a quem a noiva é entregue. Eric Newman diz: e é bem interessante porque ele está falando dessa protagonista, né, dessa figura feminina. Ela não reage através de luta, de protesto, de blasfêmias, de pirraça e de resistência, como a personalidade masculina teria de fazer numa situação semelhante, mas com a atitude oposta, com a aceitação do destino de morrer. A Psique aceita que ela vai saltar e que ela pode morrer naquele penhasco. A Bela, ela aceita que ela vai ter que ocupar o lugar do pai. Ela pode morrer, ela não sabe o que espera. O encontro com esse animal não se sabe o que esperar. E elas aceitam que elas estão morrendo. Elas aceitam esse destino. E é bem interessante, porque ele vai dizer, né, sem luta, sem protesto, é a aceitação do seu destino. E é por isso que eu digo desse protagonismo, elas não são passivas, elas aceitam. Então, elas não estão ali esperando, elas entendem que isso pode acontecer, elas entendem que elas podem morrer, elas não sabem que as esperam, mas elas escolhem pular do penhasco. Ela escolhe ocupar o lugar do pai. Pode passar, por favor, Marcelo. Nilma também diz: desta maneira, o efeito arquetípico das núpcias de morte, das donzelas da antiga época matriarcal, passando pelo sacrifício da donzela no ritual da consumação do casamento, chegou até a época moderna.
o tema das núpcias de morte ocupa a posição central do mito de Psique, se bem que, no início, ele pareça ser uma mera vingança de Afrodite. E aí eu chamo a atenção justo por isso, como ele disse lá na frente. O fato de começar com essa vingança ou com essa disputa feminina não significa que seja o tema central desse mito. O tema central está nessas núpcias de morte, quer dizer, nesse momento em que ela decide saltar desse penhasco e assumir o risco, porque ela não sabe o que espera. Essas núpcias de morte. E é interessante como ele coloca nessa época matriarcal, quer dizer, desse ritual. Não é à toa que durante muito tempo, quando a menina se tornava mulher, casava, tinha que colocar o lençol com sangue para mostrar que houve a consumação do casamento. O sangue é o que é a morte, quer dizer, de alguma forma morreu algo ali alegoricamente. E era preciso colocar isso, então, expor isso. Então, durante muito tempo, essas núpcias de morte, esse ritual era muito marcante. E Brandão coloca ainda uma questão interessante. No mundo moderno, o atraso intencional da noiva em chegar ao local do casamento se configuraria numa simulação simbólica de fuga. É interessante que ele coloca ainda dessa forma, faz uma leitura também moderna. Quer dizer, o atraso da noiva, como ficou, pelo menos durante muito tempo, também passou a ser uma tradição, talvez fosse esse momento de esperar, de poder, de tentar simular essa fuga desse momento, dessa morte. Pode passar, Marcelo, por favor. Eu gosto essa figura está no livro A Bela e a Fera, que saiu pela Zahar. E eu acho interessante porque mostra justo o momento em que o pai está lá pegando a rosa e aparece a fera e diz: olha, você não pode levar essa rosa. Porque para o Bruno Bettelheim, essa questão do noivo animal está muito associada à primeira relação sexual. E é por isso, na leitura dele, que esse primeiro momento, o pai da Bela é que tem que estar lá. É como se ele desse autorização, é como se ele fosse, não desse autorização, mas como se ele fosse o propulsor. É ele que conduz para que esse momento aconteça. Porque, se pensarmos que antigamente era o pai que definia com quem a menina tinha que casar. Era uma escolha do pai. Então, ele chama muito atenção para essa necessidade dessa figura paterna nesse primeiro momento do encontro com a fera, e a rosa representaria essa defloração. Esse primeiro, para Bettelheim, esse noivo animal, ele tem esse aspecto animalesco porque para essa menina que é virgem, esse parceiro sexual é um monstro, é um animal, ele vai provocar uma experiência que para ela ainda é algo muito, muito diferente, muito perigoso. Então, por isso, para Bettelheim, essa é a leitura dele. Mas eu gosto e trago também a da Diana e Mário Corso, porque eles vão além. Eles dizem: de qualquer maneira, a moça ingressava em outra família como uma estrangeira. Era preciso que ela se habituasse a novos códigos, costumes, sabores e cheiros. Cada família é como um pequeno país, com linguagem, rituais e gastronomia próprios. Não é de admirar que essa diferença pudesse ser vista de maneira alegórica, como se o amado fosse de outra espécie. Então é bem interessante, porque a Diana e o Mário Corso, eles mostram que talvez, além dessa questão da primeira experiência sexual, esse aspecto animalesco do parceiro sexual seja também porque é uma nova cultura, é algo que amedronta. Você está chegando numa outra família, que tem outros hábitos, como se habituar a isso? Como não estranhar, como não ver nisso uma certa monstruosidade, de forma alegórica? Pode passar, Marcelo, por favor. Bom, e depois desse momento, desse encontro então, em um primeiro momento, tanto Bela quanto Psique, elas convivem com essa fera, com esse ser monstruoso, até que acontece o despertar, que em Psique é nesse candeeiro, quando ela vai lá e olha o rosto do amado. E ali o candeeiro como esse símbolo da luz, da sabedoria. E aí é interessante que o Newman chama a atenção que
ela não é mais uma vítima, mas uma mulher que ama Eros. Esse despertar é importante e essa separação é necessária. É o momento em que Bela retorna para a casa do pai. E aí é importante o papel dessas irmãs, porque essas irmãs são também são figuras femininas que ajudam nesse despertar. Até então é como se você não conhece esse parceiro, então você está ali vivendo uma ilusão, talvez, até que acontece esse momento do despertar, do descobrir. Não só o outro, mas principalmente descobrir a si mesma. Porque a jornada de psique é muito isso, da alma feminina. Então, antes de encontrar o outro, é o se descobrir, né? O se despertar aqui. Voltando ao amor no banquete de Platão, é o reunir o que fora dividido. Eros agora é o masculino despertado dentro do psique. Pode passar, Marcelo. Bom, o reencontro. Então, como eu falei, são 4 etapas que o psique passa. E a última, é interessante lembrar que a última é ir até o inferno e buscar o ungimento de beleza de Perséfone. Então, ela literalmente tem que ir ao inferno e voltar. Quando ela retorna, a psique, ela acaba, pela curiosidade, acaba abrindo a caixa onde estava guardado. Nisso, ela adormece e cai num sono profundo. É quando Eros, aí sim, Eros sai do castelo da mãe e vai até lá e resgata a psique. É quando eles se reencontram e podem ficar juntos. E é interessante a análise que Brandão faz. Esse fracasso, paradoxalmente feminino de psique, ele está se referindo a esse momento em que ela acaba abrindo a caixa e não conclui a 4ª etapa porque cai num sono profundo. Esse fracasso, paradoxalmente feminino de psique, provoca a intervenção de Eros, que de jovem aventureiro e irresponsável se torna um homem, transformando o fugitivo queimado em salvador, o salvador de uma psique em outro nível. Quer dizer, ela também já se desenvolveu, ela já passou por ali por diversas etapas para poder reencontrar esse Eros, que agora já não é mais um jovem, já é um homem. Brandão também diz: o fim do confronto foi, paradoxalmente, a derrota vitoriosa de seu comentado fracasso. Em função de sua derrota vitoriosa, ela recuperou não só um Eros adulto, mas ainda o contato com seu próprio self central feminino. Trazendo sempre essa questão. Para além do encontro com o outro, é esse despertar e esse encontro também consigo mesma. Esse Eros, esse animus, né, essa parte masculina dentro da própria psique, quer dizer, dentro da própria alma feminina. Pode passar, Marcelo, por favor. Nilma, então, vai dizer: a fase coletiva específica do patriarcado, com a submissão do feminino, é resolvida pelo encontro no qual o masculino e o feminino se enfrentam individualmente com direitos iguais. Esse reencontro, essa redenção, eles agora já estão ali no mesmo nível, eles podem se olhar de igual para igual. E é interessante para que a gente não caia também nesse binarismo, lembrando um pouco do que Derrida falava, né, da teoria. Não se trata de tentar tirar um protagonismo masculino e trazer protagonismo feminino, porque acaba sempre esse binarismo sendo excludente, excluindo uma ponta ou outra, mas uma ideia de suplementaridade, como ele vai dizer, mas é isso, eles agora, o masculino e o feminino, estão em pé de igualdade. Jung vai dizer o animus e anima, que está ali de igual para igual. Bettelheimer diz, trazendo para a Bela e a Fera: a Fera está quase morrendo, porque, como eu disse, quando a Bela retorna e reencontra, a Fera que está quase morrendo. Está ali doente de amor, né? A Fera está quase morrendo devido à sua separação da Bela, que é, a um só tempo, a mulher amada e psique, nossa alma. Essa é uma evolução de uma primitiva sexualidade egoístico-agressiva para uma que encontra sua realização como parte de uma relação amorosa assumida livremente.
Quer dizer, é nesse sentido mesmo de que estão ali de igual para igual, e não mais não só um salvando o outro, mas estão ali podendo se olhar no mesmo depois uma longa jornada para ambos. Pode passar, Marcelo, por favor. Bom, até então, eu estava falando então dessa primeira parte da história de Villeneuve, e que é também de Belmont, e se aproxima muito do mito, e é próxima de outras narrativas do ciclo Noivo Animal. Agora eu vou me adentrar um pouco mais nas outras, na continuidade que Villeneuve dá para essa história. Tudo isso que foi narrado estava na primeira parte. Na segunda parte começa porque a Bela, durante o momento em que ela estava nesse castelo da fera, ela sonhava com um rapaz e com uma moça. Esse rapaz nada mais era do que a fera na sua versão de príncipe, mas ela não sabia. E essa moça com quem ela sonhava era uma fada. E era uma fada que ficava dizendo para ela: olha, tenha paciência, quer dizer, espere que as coisas vão se resolver. Então é importante que a gente perceba que Villeneuve traz essa figura bastante sugestiva da fada. Depois de passar a noite com a fera, a dama do sol. Bom, só para. Porque ali eu já deixei mais resumido. A Bela, por fim, aceita. Como eu disse, a fera todo dia. Você aceita se casar? Você aceita se deitar comigo? Por fim, a Bela aceita. E depois de passar a noite com a fera, a dama, né, do sonho, aparece no quarto junto com uma rainha. E aí é descoberto que essa rainha era essa moça com quem ela sonhava, era uma fada, e essa rainha que aparece é a mãe do príncipe. E aí o que parecia que seria um princípio, um final dessa história, ó, agora tá tudo certo. Não, porque essa rainha diz: nossa, que bom, agora meu filho é um príncipe, ele já está transformado e tal. Mas quando ela olha e vê que essa moça não é uma princesa, ela diz que essa moça é indigna do filho. Então, não, então não serve, não pode. E aí, novamente, a gente vê na história essa questão da sogra com a nora, dessa mulher mais velha com essa mulher mais nova, de como essa relação fica complicada porque essa mulher mais velha tem dificuldade do entendimento de que uma nova construção é feita. E isso só é possível com o auxílio das fadas, que é como a gente vai vendo. Bela, quando percebe essa situação, abre mão do compromisso, porque mesmo ela tendo auxiliado na redenção do príncipe, ela diz: não, então, se eu não sou digna, não tem problema, né? Não tem que acontecer nada. E aí a fada vai explicar: não, a dela é digna sim. Passa, por favor, Marcelo. A fera assume o protagonismo. Isso aí é bem interessante, porque nesse momento a história passa para uma narração em primeira pessoa, a fera ganha a voz, então ela ali está, ela vai dar o ponto de vista dela. É nesse momento que o príncipe vai dizer que ele quis sim, ele gostou de Bela, mas ele não podia falar, porque ele foi enfeitiçado por uma fada que quis desposá-lo. Era uma fada velha, feia, e que ficou ofendida pelo príncipe não querer casar com ela, e por isso jogou essa maldição nele. Então ela o transformou numa fera. Então a gente já vê ali a explicação desse, ou pelo menos esse momento anterior, que normalmente não é tão difundido, que é o que levou aquele momento daquela maldição, e também o porquê e o ponto de vista da fera. A gente lê, né, o que a fera sentia, o que ela pensava. Então é bem interessante esse momento da mudança de perspectiva, do ponto de vista do narrador dentro da mesma narrativa, dentro da mesma história, dentro da mesma narrativa. Pode passar, Marcelo, por favor. Bom, então
tem a terceira parte. Né? Como eu disse, não é nem tanto um conto, é quase uma novela, é bem extenso mesmo. E a fada que chegou com a rainha, ela vai explicar ali tudo que tinha acontecido. A verdade é que a mãe da Bela era uma fada que se apaixonou pelo pai dela, que era um rei. Então, assim, a Bela era, assim, uma princesa, mas filha de uma fada com um rei. E no reino das fadas, porque é todo um reino paralelo ali de fadas, não era possível que fadas se relacionassem com seres humanos. Então, a mãe de Bela teve, novamente, uma transgressão. Ela tem ali ela não respeita o que é dito e ela diz que não, então por conta disso, ela acaba sofrendo punições da rainha das fadas, porque existe ali toda uma hierarquia por idade. As fadas mais velhas têm mais voz do que a fada mais antiga, tem todo um ritual para que a fada mais nova possa se tornar uma fada mais poderosa. Então, tem toda uma série de critérios dentro e de regras nesse reino das fadas. Então, o destino da Bela e da Fera foi uma maldição lançada pela mãe dos tempos, que seria essa rainha dentre as rainhas, dentre as fadas, devido à desobediência da mãe de Bela ao se envolver com o humano. A fada má que transformara o príncipe tentaram ocupar o lugar da mãe de Bela. Quem ajuda na solução é a irmã da mãe de Bela, a fada boa, que narra essa parte da narrativa e aparecia nos sonhos de Bela. E há, então, um final feliz para todos. Então, é interessante que a gente perceba a figura, a importância dessas fadas. Como diz a professora Nili Novaes Coelho, as fadas, a função delas é prever e prover. E é justo isso que nós vemos nessas fadas na história. Elas não só, a fada boa, ela não só prevê a maldição, então ela já tenta ajudar para que a maldição possa ser revertida, como elas também provêm a forma para que isso possa ser resolvido. Então, elas estão ali conduzindo o destino. As fadas foram associadas às moiras, que eram lá na mitologia aquelas que estavam ali tecendo o fio do destino dos humanos. É um pouco também a postura dessas fadas. Elas estão ali tecendo o que acontece nesse destino humano. Então, a gente percebe que dentro desse mesmo conto, nós temos tanto essa chave do ciclo noivo-animal, como essa chave do poder das fadas, de como elas são importantes nessa trajetória, no momento de conduzir o caminho desses seres humanos. Pode passar, Marcelo, por favor. Então, nesse reino das fadas, existe um interdito. A lei das fadas proibia relacionamento entre seres mágicos com os que não possuíam poderes de magia, e existia uma hierarquia pela idade. Antes de atingirem certa idade, as fadas permanecem subordinadas às suas veteranas e só podem usar seus poderes para agir em benefício de uma inteligência ou de um sábio. Então, nós vemos essas duas características muito fortes nessas regras, nesse reino paralelo das fadas. A professora Nelly Novaes Coelho diz: há uma ordem natural nos seres e nas coisas que não deve ser contrariada. E também, são sempre os mais velhos que detêm nas mãos o poder e a autoridade, de maneira absoluta e inquestionável. Então, nós vemos exatamente essa configuração nessa narrativa. Pode passar, Marcelo, por favor. Então, pensando essa metamorfose, como nesse conto da Bela e a Fera, de Villeneuve, nós vemos ali essa metamorfose do outro, do ser amado, que está na mão da figura feminina, então há um protagonismo delas, dessas mulheres ali, tanto da Bela, protagonista, como das irmãs,
porque, como eu falei, é pelo aviso das irmãs que é possível despertar para esse desenvolvimento dessa alma feminina. Então, há essa fortaleza feminina nessa metamorfose do outro e dessa redenção. A professora Marie-Louise Bonfant também fala desse tempo necessário, esse afastamento que Bela precisa se afastar da fera, é esse tempo necessário para que a redenção se conclua, para que a metamorfose do outro possa ser concluída. Então, a professora Nelly Novaes Coelho diz: príncipes ou princesas, pobres ou plebeus, podem ser encantados por algum ente maléfico, transformando-se geralmente em animais: leão, rã, corvo, cisne, pássaro, pomba. É menor o número de metamorfoses em elementos da natureza: árvore, roseira, montanha, lago. Liga-se, talvez, a antigas crenças de que todos os seres anormais ou disformes, formas humanas misturadas a formas animais, seres fabulosos, possuíam altos poderes de interferência na vida dos homens. Nota-se ainda que normalmente são as mulheres que conseguem desencantar os encantados. Então, ela mostra bem isso, dessa questão dos seres, desses poderes que esses seres, as fadas, de como essa metamorfose também é fruto desse poder de interferência na vida dos homens. Jacques Legoff é um historiador da Idade Média, a professora Regina Michele, que me apresentou também, e ele fala quando ele estuda as narrativas francesas, dos camponeses, ele fala, por exemplo, da figura de Melusina, que tem metade do corpo em cauda, e também há ali um interdito, o marido não podia ver o rosto dela, não podia ver a forma, né? Ela coloca, você não pode me ver em tal dia, e ele transgride isso. Então, ele também trabalha, ele acaba falando um pouco sobre essa figura, essa metamorfose, e ele diz: ainda que nas religiões pagãs a divindade possa perfeitamente se encarnar em animais e que a união de um mortal com um animal sobrenatural seja gloriosa, o cristianismo, que fez do homem a imagem encarnada exclusiva de Deus, não torna automaticamente degradante a união de um homem com um meio animal. Então, é como se por isso essa transgressão, esse encontro com o ser metamorfoseado, esse ser sobrenatural, precisa de uma redenção. Ele mostra essa ligação com o cristianismo, a influência do cristianismo nesse tipo de metamorfose. Pode passar, Marcelo, por favor. Bom, então, eu tentei, assim, são muitas outras citações ou estudos que vêm, inclusive, à mente, mas o tempo é curto, a gente acaba tendo que fazer um recorte para analisar esse conto da Bela e a Fera, porque é muito longo, é bem extenso, tem muitas nuances. Mas eu queria não só falar dele, como pensar, porque Clarice Lispector, aí aqui no Rio de Janeiro, já século XX, escreve um conto que se intitula A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais. Não é um conto de fadas, o que ela escreve, mas o fato dela utilizar no título A Bela e a Fera, de alguma forma remete ao que está no nosso imaginário coletivo do que é esse conto, do que é essa história de A Bela e a Fera, que eu tentei trazer um pouco aqui, que de uma forma primeira é esse encontro com esse ser monstruoso e que é redimido por essa figura feminina. Bom, Clarice, quando ela coloca esse título, de alguma forma, ela nos remete a isso. Mas, numa forma muito característica dela, ela não vai falar exatamente dessa metamorfose literal. Ela vai falar de uma outra forma.
ou melhor, ela vai levar para uma metamorfose em um outro sentido. Para quem não conhece esse conto, também vou tentar resumir aqui, mas é um conto belíssimo que vale a pena ser lido. Ele se passa no Rio de Janeiro. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, a Praia de Copacabana, essa é uma das mais famosas, que tem as pedras portuguesas, é a mais emblemática. E o hotel que tem ali, o Hotel Copacabana Palace, que durante muito tempo também foi uma referência, o conto se passa justo no momento em que uma socialite está saindo desse hotel Copacabana Palace. Então, normalmente, a saída principal desse hotel é de frente para a praia, na Avenida Atlântica. É ali a principal, onde são as fotos mais conhecidas, inclusive a praia, onde tem essa calçada de pedras portuguesas, é nessa saída principal ali, na entrada principal desse hotel, é bem de frente ali para a praia. Mas nesse dia, essa socialite não sai por essa entrada principal e ela sai por uma outra saída que é na parte traseira da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Não é da praia. Quando ela sai, ela encontra um mendigo que está ali pedindo dinheiro para ela e tem uma ferida grande demais na perna. E, como é muito propício, né, próprio assim, de Clarice, desse momento corriqueiro, porque infelizmente, para quem vive no Rio de Janeiro, a gente encontrar pessoas pedindo dinheiro é algo muito comum. Não é o que nós gostaríamos, mas é uma realidade. É algo, infelizmente, naturalizado por quem passa e convive nas ruas do Rio de Janeiro. É ter sempre alguém pedindo dinheiro, pedindo esmola. E ela se depara com esse homem pedindo esmola para ela. O que deveria, né, ser algo ali corriqueiro, se transforma em um grande monólogo interior, que é a narrativa do conto, é um monólogo interior dessa mulher pensando sobre esse encontro. Porque ela começa a questionar se questionar, porque ela mesma começa a perceber que vida é essa em que ela nunca encontrou uma pessoa pedindo esmola? Quer dizer, em que lugar é esse que ela vive? Ou que mundo dela é esse em que isso não é algo comum? Ela dificilmente encontra e ela, de repente, se depara com um homem que tem uma ferida grande e ela começa a pensar sobre a vida em que ela leva, sobre as máscaras que ela leva, sobre que tipo de pessoa ela é, quem seria essa mulher, que vida é essa que ela leva. Então, assim, para quem leitor de Clarice, é muito o estilo dela disso, de pegar algo corriqueiro e traçar todo um monólogo interior. E aí eu sempre me lembro também do A Paixão Segundo GH, que também, para quem não conhece, de uma forma bem resumida, é uma mulher que entra no quarto da sua empregada, que saiu e encontra uma barata. E a partir daí vem toda umas reflexões, questionamentos que culminam no ponto ápice do romance, que assim, eu indico muito para que as pessoas leiam. E é algo parecido que acontece com essa socialite, porque ela começa a se questionar um monte de coisa. E eu trouxe uma frasezinha, um questionamento, que eu acho que é um pouco do que eu entendo. Eu tô vendo aqui a Seve, não dá spoiler, não dei, viu? Tô tentando não falar o final, acho que vale a pena, não vou falar. Tanto da Paixão Segundo GH, não vou falar, mas é muito legal, é impactante, na verdade. E o conto também, a Bela e a Fera, a Ferida Grande Demais. Tem alguém falando, eu já li, eu já sei o spoiler, por isso nunca vou ler. Não vou dar spoiler, indico as pessoas que leem. Então, eu trouxe essa frase, esse questionamento, essa pergunta que ela se faz, que eu achei que resume bem o porquê do título. Porque em determinado momento ela diz: como é que eu nunca descobri que sou também uma mendiga? Quer dizer, uma socialite que depois desse encontro
com esse pedinte, que tem uma ferida, chega a se questionar isso. E aí, o entendimento que eu vejo, que muitos pesquisadores de Clarice fazem desse título, né? A Bela e a Fera. Quer dizer, quem é a Bela aí? Quem é a Fera? Porque, aparentemente, no início a gente pode pensar, a socialite, ela está saindo do salão, então ela é a Bela. E o mendigo é o que está ali, feio, tem uma ferida, ele seria a Fera. Mas, será? Quem é a Bela? Quem é a Fera? É necessário ser um ou outro? Aí eu volto à questão do binarismo de Derrida. Não é possível ser um e outro? E, no meu entendimento, é um pouco isso que Clarice tenta nos mostrar, que essa socialite, com essa pergunta, ela é a Bela e é também a Fera. Mas como é que ela nunca descobriu que é também uma mendiga? Então, eu acho bem interessante pensar que esse texto, que é um conto de fadas, é parodiado e traz toda essa reflexão por uma outra autora. E aí também, novamente, uma escrita feminina, em outro século, em outra realidade, em outro país, e que ainda reverbera sobre essa metamorfose. Então, a potência de uma narrativa como essa, de A Bela e a Fera. Como uma narrativa como essa nos faz questionar e reverbera durante muito tempo. Daí a potência desses contos. Pode passar, Marcelo, por favor. Bom, eu trouxe, assim, de uma forma muito breve, alguns distanciamentos e aproximações entre os dois contos, né? Entre A Bela e a Fera, de Villeneuve, e a de Clarice Lispector. Distanciamentos de pensar isso. São épocas diferentes, espaços diferentes, recepções diferentes, públicos diferentes, mas há aproximações. Então, nós temos a autoria feminina, então, são mulheres escrevendo. Então, eram mulheres escrevendo no século XVII, tanto Belmont como Villeneuve, e é uma mulher escrevendo no Rio de Janeiro do século XX. E a crítica literária, as primeiras a falarem sobre uma crítica feminista no Brasil, né, a professora Susana Flux, a professora Rita Schmidt, elas mostram também que a Clarice já tem um nome que nos remete muito a essa crítica literária feminista, mas que também muitas dessas mulheres que escreviam lá no século XVII, XVIII, elas também traziam temas que eram subvertivos, que subvertiam a ordem social em que elas estavam, numa outra abordagem. Não pretendo cair no anacronismo de falar em uma crítica feminista numa época que nem existia esse termo lá para o século XVII e XVIII. Não se trata disso. Mas, de alguma forma, de nós pensarmos essa aproximação dessas narrativas de tempos diferentes, mas que, de alguma forma, trazem uma autoria feminina com um protagonismo feminino sobre uma metamorfose feminina. Dessa alma feminina, né? Mais do que a metamorfose do outro, a de dentro de si mesma. Penso também a Clarice, será que ela não seria uma Preciosa? Porque a professora Susana amanhã vai falar um pouco mais sobre o Círculo das Preciosas, dessas mulheres que se reuniam nos salões parisienses para fomentar cultura, para divulgar arte. E talvez Clarice não seja um pouco uma Preciosa do século XX, de trazer isso para nós, de fazer essa reunião, de provocar, de produzir arte, de ser provocadora. É um pouco dos questionamentos que eu me faço também na minha pesquisa. O pesquisador Martins, ele falando sobre esse conto, A Bela e a Fera, da Clarice, ele diz: onisciente, o narrador passa a desvelar o incipiente processo reflexivo da protagonista,
cuja fixação na própria imagem e na persona que assume perante os outros, máscara já pregada à face, e ironicamente apresentada pela técnica do discurso indireto livre como reposição renovada do motivo da autocontemplação no espelho, tão recorrente nos contos tradicionais que esse texto parodia. É interessante porque ele aponta como se essa protagonista tivesse esse mendigo, essa fera que se apresenta para ela, fosse, de certa forma, um espelho, um reflexo dela mesma. Então, e ele traz esse espelho que é tão recorrente nos contos de fadas. Tem muitas narrativas, e acho que uma que já chama logo a atenção é da Branca de Neve, em que esse espelho é uma figura, é um elemento importante para o desenrolar dessa história. Pode passar, Marcelo, por favor. Bom, então essa metamorfose no conto da Clarice, eu penso e trago também como reflexão, por isso eu deixei assim para o final, para que a gente possa discutir também, que é uma metamorfose dessa protagonista, é uma metamorfose interna, quer dizer, ainda que não haja ali uma metamorfose literal, como no conto da Villeneuve, nós vemos uma metamorfose da protagonista, é uma metamorfose do texto da tradição, porque ele remete a um texto que está lá nos contos de fadas tradicionais, mas de uma forma diferente, então ele transforma esse texto. É uma metamorfose dessa autoria feminina, que no século XVII, na França, era uma, e no Rio de Janeiro, no século XX, é outra. E é uma metamorfose da mulher. Dessa mulher que escreve, dessa mulher que protagoniza a narrativa, da mulher que lê, dessa leitora de hoje, todas, né? Como nós lemos esses textos, no olhar que temos hoje. Então, é um pouco das provocações que eu deixo desse texto da Clarice. E pode passar, Marcelo, por favor. Por fim, eu trago a professora Rita Schmidt, que, como eu falei, ela é um dos grandes nomes do início da crítica literária feminista. E nesse livro dela é bem interessante, porque ela mostra como até na academia, inicialmente, quando criou-se esse grupo de pesquisa, ele era visto um pouco, nossa, mulheres falando sobre crítica feminista. E aí já faço um paralelo com um pouco do que a literatura infanto-juvenil sofre também, que ainda há pessoas que, literatura infanto-juvenil, literatura para criança, a gente vai falar sobre isso. Então eu deixo também um pouco esse paralelo, às vezes, do que é o início de tentar mostrar que a literatura, acredito que para que nós que estamos aqui concordaremos que a literatura infanto-juvenil ela é para criança, é para adulto, é para quem quer ler, e ela é literatura. Então, a literatura é nutrição, como diz Cecília Meirelles, independente de qual literatura ela seja. E eu trago, então, uma citação da professora Rita Schmidt, em que ela diz: assim como a investigação e construção da história das mulheres, através dos tempos e em diferentes culturas, tem modificado noções de evidência histórica, a leitura de mulheres escritoras irá alterar padrões de excelência literária, redefinir períodos literários e dar novo formato ao cânone tradicional. E eu quis fechar com essa citação, porque quando eu iniciei, eu mostrei o cânone dos contos de fadas e mostrei que eram só fotos de homens, pelo menos de como nós temos hoje. E aí ela mostra. Esse resgate dessa autoria feminina seja para que a gente possa questionar esse cânone. Eu não digo... Eu li um texto recentemente do professor Hansen, Adolfo Hansen, que ele fala: não se trata aqui de disputar o cânone, né? Para a gente não cair nessa de, então vamos retirar, vamos disputar quem está no cânone, porque se você inclui toda inclusão, pressupõe uma exclusão. Não se trata disso, não de disputar essa figura canônica, mas de questionar essa ausência dessas mulheres que também escreveram contos de fadas, e elas estão no cânone, por que não? E a professora Rita Schmidt também fala que critica-se, às vezes, o que essas mulheres escreveram lá no século XVII, XVIII, dizendo que elas escreviam só romance do lar, coisas do lar. Era o que elas vivenciavam.
como, independente, eu não se trata de entrar no valor estético do que era produzido, mas de pensar o porquê a escrita era de algo, talvez seja algo que elas podiam ter presente, era algo que era apresentado, que elas podiam ter acesso, e por isso era algo que era descrito. Enfim, eu tentei fazer um recorte, não consegui trazer todas as citações, todos os estudos que eu gostaria, mas eu quis deixar um tempo para que a gente, por isso eu deixei essas provocações, para que a gente pudesse discutir um pouco também, para que vocês possam falar também, a gente possa questionar, debater um pouco sobre essas escritoras de contos de fadas dos séculos 17 e 18. Acho que o próximo slide é só são as referências, algumas das referências usadas. Pode passar, Marcelo. Isso. E é isso. Obrigada, Karen. Nossa, acho que estamos todos aqui embevecidos. Eu que agradeço, professor. Muito bom, muito bom. E agora eu acho que a gente pode abrir para perguntas, né? Comentários. Sim. Enquanto o pessoal, professora, vai pensando aí em algumas perguntas, dúvidas, comentários, eu queria ler alguns comentários feitos aqui no chat, né? Que também são dúvidas, né? E também são provocações para Karen, mas também fica para todos nós, né? A Gabriela Martins, Karen, pergunta se você indica alguma edição específica de A Bela e a Fera. Espera aí. Oi, Gabriela. Agradeço a pergunta. Existe uma que é a mais difundida, eu acho, agora até no mercado, que é uma da Zahar, que é a tradução agora vai fugir o nome, mas que tem as duas versões, da Belmont e da Villeneuve. São essas. A Bela e a Fera do Clássicos Zahar, a coleção Clássicos Zahar. É a mais difundida e tem as duas versões, então ela é bem prática. Existe uma ai, gente, agora eu vou esquecer o nome, eu não estou com o livro aqui, que é uma versão que é da Villeneuve, uma tradução, porque foi o trabalho de pós-doutorado. Da professora Aida Carla Cunha. Isso. Obrigada, Suzana, é isso mesmo. Que é a tradução, foi o trabalho dela de doutorado, e é só da Villeneuve. Se eu não me engano, tem na Amazon. E da Belmont tem da professora Suzana Ventura, que é o livro que a professora Regina Michele está mostrando ali, que tem a versão da Belmont, porque a professora Suzana tem esse trabalho riquíssimo de traduzir a narrativa das preciosas, trazer o conto dessas mulheres para nós, né? Hoje, aqui no Brasil. Então, e nesse conto tem outros da Madame de Belmont. Então, eu tenho o livro, sou suspeita, acho riquíssimo as ilustrações, então acho que vale a pena também. Bem, Karen, a Isabela Esteves, né, e aí eu vou acrescentar também o comentário da Angelina Farias, falam sobre as questões presentes no conto da Clarice, né? E em relação a essas questões que você levantou, a partir da leitura, né, do conto da Clarice, a Isabela acha que as duas leituras da Bela e a Fera, da Angela Carter, brincam muito com elas, né? E aí a Angelina diz que a metamorfose que ocorre na escrita da Lispector, né, é dada em aspecto interior. E a professora Regina fez uma provocação. As escritoras dos séculos 17 e 18, proto-feministas, e Clarice Lispector, uma preciosa? Olha, esse questionamento é o que eu faço também na minha pesquisa, de entendimento de Clarice como uma preciosa também, nesse sentido de fomentadora de cultura na época, de provocar arte, de estimular a leitura, de uma mulher que nós pensávamos esse movimento modernista, ela estava produzindo ali, trazendo questões, problematizações, concordo com o que foi dito, interiores, né? Essa metamorfose interior
É essa metamorfose que eu vejo também nesse conto. Justo por isso, essa socialite, ela é bela, ela é a fera. Essa fera é um espelho, é um reflexo dela. Então, ela é os dois. Eu entendo dessa forma. Ela é essa mulher que está lá toda bonita, rica. Ela é, na superfície, a bela e é também a fera, porque que mulher que está ali nessa sociedade não percebe as mazelas que existem? Quer dizer, que vive vestindo máscaras, que ela não... Quer dizer, ela também é essa fera. Então, eu vejo essas duas, eu vejo ela como essa bela e a fera, e vejo essa metamorfose interior dela também. O que mais? Eu acho que foi isso, né? Essa provocação como preciosa, que eu entendo dessa forma também, dela desse jeito. E sobre as escritoras, eu não, Serem usar o termo proto-feministas. feminista, né? Usar o termo feminista no século XVII e XVIII, a gente não pode cair nesse anacronismo, né? Mas porque não existia ainda esse termo na época, então a gente não pode falar desse termo nessa época, mas de certa forma eu vejo também. Até porque amanhã a professora Suzana vai falar um pouco do trabalho dessas preciosas, e elas escreviam textos que subvertiam, né? Elas tem uma do mito da donzela guerreira, que ela ocupa o lugar do pai ali, ela vai vestida de homem e ocupa para que o pai não possa servir um pouco um pouco dali da Mulan, talvez, só para trazer uma referência para quem não conhece a história. É lindo. E ela, de certa forma, elas não estão querendo ali que escolham por elas estão querendo escolher. Então, eu vejo, sim, um feminismo ali. Molière, até o título da obra dele, que Molière também é contemporâneo de Perrault, dessas preciosas, em que ele escreve peças preciosas ridículas, em que ele coloca que elas são enganadas e não percebem que, na verdade, os supostos os supostos cortesões burgueses, na verdade, eles eram os valetes, mas, assim, a gente também pode entender que elas estão tentando escolher os próprios pretendentes, elas não querem que seja escolhido por outros, né? Então, eu vejo, sim, um certo feminismo ali não nesse termo, mas vejo. E um último comentário da Suzana, né? Mas eu gostaria muito que a Suzana pudesse abrir o microfone e falar a respeito, né, do preciosismo, né? E a relação social que a Clarice Lispector estabelece, né, com a sua literatura. Eu nunca tinha pensado nisso até a Karen trazer, né? Se seria possível a Clarice ser considerada uma preciosa. Eu acho que vai depender, como eu escrevi aqui, do grau de adesão social da Clarice ao sistema literário, né? Porque eu estava com o sistema literário pensando lá no Antônio Cândido, na hora que ele define sistema literário, e a gente tem, quando a Clarice está produzindo, a gente tem um sistema literário brasileiro muito vigoroso, que não é verdade agora, né? Então, o que eu tinha? Lembra do Antônio Cândido, pessoal, lá na formação da literatura brasileira? Eu tinha que ter o quê? Um conjunto de leitores mais ou menos consciente de seu papel, e esse conjunto pode ser pequeno. Um conjunto de produtores de literatura mais ou menos conscientes do seu papel, e a maneira da reprodução, né? Então, aí eu tenho que ter linguagem, né? Eu tenho que ter uma língua, eu tenho que ter um modo de produzir esses tijolinhos maravilhosos, né? E de distribuí-los. Então, quando a Clarice estava produzindo, eu tinha o sistema literário nacional muito vigoroso nesse aspecto. Nem estou discutindo que era para poucos, mas eu tinha um vigor que eu não estou experimentando agora, tá? Então, eu tinha suplementos literários, eu tinha uma certa crítica bem mais intensa do que agora, em que a crítica virou praticamente uma resenha do Amazon.
Não tem o espaço, não tem veículos propícios, as pessoas se informam das novidades a partir de quem que ganha os prêmios, aí quando sai a lista de prêmios, as pessoas saem pelo Brasil comprando, né? Ai, nossa, nunca ouvi falar, sei lá, da Maria José Silveira, mas ela está finalista do prêmio tal, então eu vou comprar. Isso vigora praticamente tudo. Eu acho que para a gente definir se dá para pensar no neopreciosismo da Clarice, a gente teria que pensar nessa coisa de quanto ela dialogava diretamente com a sociedade dela, porque o preciosismo, tanto a primeira onda quanto a segunda, e as escritoras de contos de fadas, elas estavam na segunda onda do preciosismo, ela era uma coisa dessa interlocução muito intensa, de gente que se reunia para conversar sobre literatura, escrevia, contava para o outro que estava escrevendo, lia em voz alta para o outro lia e falava, olha, fulano, recebi seu livro. Então, o clima da época era assim, né? Se a gente pensar, por exemplo, na correspondência do Mário de Andrade com a Henriqueta Lisboa, de mulheres também, eu sempre procuro dar uma equiparada, né? Eu tenho assim, olha, fulano, recebi do Mário com o Carlos Drummond de Andrade, com outras intelectuais, eu sempre vou procurando dar uma equilibrada nisso, mas a pessoa fala, olha, fulano, eu li o seu livro, viu? E o seu livro, então assim, o meio de comunicação mais rápido, pessoal, eram as cartas, então assim, fulano, eu li seu livro. Então, assim, nesse poema eu achei tal coisa, nesse poema eu achei tal coisa. Então, assim, que existia clima no país para isso, e que existia um bando de intelectuais que fazia isso, sim. Agora eu preciso saber, Karen, e aí a tua pesquisa que vai elucidar, porque eu não sou uma clariciana, não sou uma especialista, é quanto que a Clarice se envolvia nesses graus diversos da sociabilidade em que ela tentava estar sempre a par e colocar o seu trabalho, né, no meio daquilo que ela fazia, o quanto ela vivia, e vamos dizer assim, aí vou usar o verbo impor, que é feio, né, mas o quanto ela impunha no seu círculo. Vocês leram? Vocês me leram? Você leu meu livro? O que você achou? Então, assim, quanto disso era? Porque o clima do preciosismo era exatamente esse. Vamos discutir os grandes tópicos? Vamos. Então, vamos ler o que quer que seja, né? Podia ser filosofia, podia ser conto de fadas, podia ser os romances, não como a gente pensa no romance da ascensão do romance, mas uma forma que era similar, né? Então, vai depender um pouco e eu acho que vocês estão num ponto de observação bastante privilegiado com relação a Clarice, de descobrir como ela se relacionava com a obra, com os outros produtores, e quanto ela, nessa teia, nessa rede que ela mantinha, se forte for, quanto naquilo circulava a minha obra, a sua obra, a obra da fulana, a obra do fulano, a obra do ciclano, independente de ser mulheres, tá? Porque o próprio preciosismo não era uma questão somente das mulheres, muito pelo contrário, mas a gente vai descobrir amanhã, as mulheres tiveram um protagonismo muito interessante e, através dos salões, elas mudaram de posição, né? Porque naqueles séculos, como nesse século aqui, a mulher tende a ser muito subalternizada, né? Do tipo, ai, fulana, lê os meus textos. Olha, todos nós aqui que conhecemos escritores e pessoas que se relacionam com eles, né? Como as figuras das mulheres de escritora, namorada de escritor, já ouviu. Todo mundo aqui já ouviu a história. Ai, fulano, puxa, eu tô namorando fulano, tô casada com fulano, ele me dá todos os textos dele para eu corrigir, para eu passar limpo, para eu... Nananã. Isso era uma tônica no século XVII, e foi nesse movimento de salão em que elas falaram, gente, para de mandar seu texto para corrigir. Tem cartas que dizem, não, mas pelo amor de Deus, para de me trazer o seu texto maravilhoso, divino, genial, que você, esse gênio que você criou. E aqui eu estou escrevendo também, vamos lá, então assim, tem o teu texto, mas tem o meu texto, e vamos ler, mas vamos ler o meu, vamos ler o teu. Então, assim, precisa descobrir como é que a Clarice fazia esse jogo,
né? Eu acho que é um pouco por aí, mas estou assim, dando um palpite no quente, no calor da hora, né? Então, assim, vocês me pegaram de surpresa. Eu já agradeço, Ana, porque agora já vou pesquisar e procurar saber assim, mais atentamente, porque eu não tinha pensado nesse sentido de até que ponto ela fazia o texto dela se modificar, ou nessa relação, né, desse, você está me lendo, o que você achou, né, nessa relação desse preciosismo. Eu confesso que eu não tinha pensado nesse ponto, então eu já me chama a atenção porque já é para eu pesquisar, por isso a provocação, porque já fico aqui Mas matutando e pensando. eu tô lá perdida no século XVII, XVIII, no máximo no XIX, gente. Eu só cheguei até 1907 por enquanto. Então, não sei se a minha opinião é muito válida. Só que, assim, já que você está falando de preciosismo, eu tô lá entre o 17 e o comecinho, né? E no desdobramento, a minha pesquisa vai do comecinho do 20, né? E quanto às questões feministas, dá para falar, sim, em proto-feminismo, né, com outros teóricos que apontam isso, então com certeza dá para dizer proto-feminismo, sem errar teoricamente, e é um termo que nos serve perfeitamente, né? Então são questões antes da primeira onda feminista, que se dá na metade aqui do século XX, tudo bem, então você pode colocar, porque havia muito anseio proto-feminista mesmo, e muitos teóricos, como por exemplo Jack Zipes, a própria Marina Warner, já consolidaram esse pensamento. Então, proto-feminismo liberou. Clarice Preciosa, vamos esperar a dissertação da Karen, que é para logo, né? E todos vocês na janelinha do Zoom assistindo, se faz favor. Um participante havia levantado a mão, o Júlio César, e gostaria de falar alguma coisa. Está presente? Pode abrir o microfone. Ah, apertou sem querer. Um último comentário aqui que eu achei interessante, acho que seria interessante lê-lo, né? É perdão, a Ana Lúcia Merge diz que em casa é o contrário. Meu marido não lê os livros e contos que escrevo, mas me dá até os e-mails dele para ler, para dizer se está se fazendo entender ou sendo ríspido. Né? E aí a Aline Gouveia diz que no livro de cartas da Clarice tem uma carta em que ela escreveu para um amigo escritor, não lembro o nome dele, em que ele comentava sobre a genialidade do Grande Sertão Veredas. O escritor em questão é o Fernando Sabino, né? Eles falavam muito sobre a impressão que tiveram sobre o Grande Sertão Veredas. Aliás, vou me permitir vir aqui, a Ana Lúcia Merege, que vive em Niterói, trabalha na Biblioteca Nacional, no setor de manuscritos, é autora de um livro que eu recomendo e uso em todos os meus cursos sobre contos de fadas. Eu vou trazer e mostrar amanhã, porque eu já estou no meu escritório, mas o livro está numa estante que fica lá do outro lado. E autora de livros muito bacanas, e desse livro teórico que ainda não vi melhor como introdutor de conto de fadas, embora gosto muito de muitos outros também. Recomendo vivamente em todos os meus cursos, e está pela editora Claridade, amanhã eu vou mostrar. Ana tem uma longa carreira como escritora também, está bem pertinho da maior parte de vocês, no Rio de Janeiro, então vamos prestigiar a Ana Lúcia Merege, e eu, quando for ao Rio, ela está me devendo uma visita na seção de manuscritos. Eu vou assim com as minhas mãozinhas para trás, eu tenho certeza que ela vai me mostrar aquelas coisas que eu adoro ver, como iluminuras e coisas assim. Então aproveitem a proximidade da Ana, que é uma pessoa muito generosa e que tem uma bagagem muito interessante sobre os contos de fadas e sobre a literatura de fantasia em geral. Quanta honra pela presença. Muito obrigada, porque é um tema que merece mesmo que a gente possa estar sempre refletindo e debatendo. E esse livro,
Eu tenho também Contos de Fadas, não é? Da professora Ana Lúcia, eu acho que é esse mesmo. E é muito bom, realmente. Fica de indicação também para quem se interessou pelo tema. Bem, temos 5 minutos, né, antes do encerramento deste dia maravilhoso, né, com uma apresentação riquíssima da Karen e valiosos comentários, né, intervenções. Eu queria, então, assim, dar uns avisos finais, né, para encaminharmos, então, para o encerramento, agradecendo a presença de todos, a presença maciça de todos. Contamos com quase 300 inscritos, né? Hoje compareceram aí por volta da metade, né? Esperamos que amanhã, né, também tenha esse grande quantitativo. Ficamos muito contentes em saber que há muitos interessados, né? É, em geral, né, na literatura infanto-juvenil, em particular, né, nas escritoras dos contos de fadas. Amanhã, então, né, teremos o nosso segundo dia. Contamos com a palestra da Suzana Ventura. As inscrições ainda estão abertas, tá bom? Então, os que já estão inscritos receberão um e-mail, né, com o link de acesso à sala, né? Conforme receberam hoje. Hoje tivemos um problema técnico, né? Mas que acredito que foi facilmente solucionado, né? Amanhã, então, né, os que já estão inscritos receberão e peço então para que divulguem para outros colegas, né, que não conseguiram, né, assistir hoje, né, que não tiveram tempo de se inscrever. As inscrições estão abertas e então contamos então com a presença de todos, tá bom? Professora Regina, gostaria de falar alguma coisa? Sim, eu fui até ver se eu achava o livro da Ana Lúcia, mas eu estou assim um tanto quanto de mudança, então os livros estão ali, mas todos juntos, não consegui achar, uma pena. Mas é uma Link da leitura. frequência. Então, caros participantes, não é? Nós contabilizamos a presença através da permanência na sala do Google Meet, né? Não existe formulário de presença, nada do tipo, né? Nós contabilizamos através do tempo de permanência, né? O mínimo de 30 minutos garante, né, aos participantes o certificado, tá bom? Gente, obrigada, Sandra. Estou vendo aqui, uma ingratidão pela sua presença. Nossa, tantas pessoas que prestigiaram esse encontro. Estava vendo a Vera também, a Shona. Eu não achei. É isso aí. Muito bom, muito bom. Gente, olha, assim, muitas pessoas agradecendo, né? Está sendo, ainda vai, temos ainda amanhã, né? Está sendo um encontro maravilhoso, uma troca bastante fecunda de ideias, até de afeto, né? Eu hoje, com Marcelo tomando conta, né, dos slides, a Sérvia dando entrada, eu pude participar mais da conversa, né, do chat, que normalmente eu não consigo. Então, vi nossa, muitas pessoas agradecendo e pedindo sugestões e trocamos e-mails. Enfim, gente, foi um encontro maravilhoso. Karen, muito grata por você partilhar a sua pesquisa, né? Trazer essas provocações todas. De certa forma, a gente também, né, fica se perguntando, fica, né, buscando resposta. Obrigada, Suzana, por já dar uma palhinha do que será um pouco amanhã. Agradeço imensamente, gente. Estou muito feliz com o dia de hoje, com o número de participantes de vários estados. Isso só reforça a intenção da gente manter os estudos de forma online, né? Porque quando era no auditório da UERJ, a gente fica assim, muito restrito às pessoas, até às vezes da própria UERJ. E assim, né, nós temos a possibilidade de ver e de trazer pessoas de tantos lugares diferentes. Muito obrigada, muito grata. Professora, eu posso responder Fala, aqui uma Marcelo. dúvida? A Aline perguntou assim: Marcelo, você disse que os encontros são mensais. Sim. Mas é preciso realizar a inscrição mensalmente também? Sim. Sim. Sim.
a cada mês, né, os estudos são dedicados a um tema e haverá o mesmo processo de inscrição. Tá Nós bom? procuramos manter, são os dias quinta e sexta, geralmente nesse mesmo horário. O último foi à tarde, em função de um palestrante da Espanha, e aí a questão do fuso horário ficaria bem difícil. Também disponibilizamos os estudos, vocês encontram na bios, né, do Instagram nosso, do Enlige Oficial, e no YouTube, que eu acho que é literatura. Deixa eu dar uma olhadinha, porque eu sempre. É literatura infanto-juvenil. O Facebook também é literatura infanto-juvenil. Então, vocês encontram, né, tudo lá arrumadinho, o pessoal a equipe é bastante eficiente, né, nesse sentido. Temos os encontros também, com as lives, que realizamos bastante em 2020 e 2021, já menos em 2021. Enfim, estamos à disposição de vocês, tá? Já tinha partilhado também meu e-mail. Agradeço muito. Karen tem uma belíssima pesquisa e com certeza terá uma defesa maravilhosa. Eu que agradeço, porque é a pesquisa que está em andamento, então a oportunidade de falar sempre ajuda a tornar mais contundente, a organizar o pensamento. Agradeço muito as perguntas, as trocas, porque justo por isso, está em andamento, então me ajuda a trilhar os caminhos, a pesquisar. Então, muito grata assim, pela oportunidade de dividir um pouco, de poder falar. Agradeço muito os comentários. Professora Regina, sem palavras. E a professora Suzana, que amanhã, não percam, gente, não percam, voltem amanhã para ouvi-la falar sobre esse preciosismo, sobre as preciosas, assim, é riquíssima a fala dela. Venham, venham, não esqueçam. Ai, Suzana, e fala dos seus livros, por favor. Por favor, sim? Sim, eu vou falar dos meus livros e de livros bons para vocês colocarem no radar. Vão começar feiras e mais feiras, aquelas feiras de 50%. Nessas feiras também as pequenas editoras, mesmo quando elas não participam, elas oferecem frete grátis para o Brasil. E a gente que é pesquisador independente, que é o caso da Ana Merege, que é o meu caso, a gente depende muito da pequena venda dos nossos trabalhos, porque a gente é assim que a gente consegue, inclusive, continuar fazendo pesquisa, né? Então, eu vou falar assim, fazer um pouco, porque precisa também ter uma circulação desses livros, quando a gente não tem uma super casa editorial, que existem tão poucas no mundo, né? Ainda hoje eu estava comentando, está tendo uma super feira de livros aqui em São Paulo, e pensa, não, aí o Meia Costa estava passeando na feira, não sei quem. As atenções são sempre para muito poucos escritores e muito poucas escritoras, mesmo neste âmbito da grande feira, né? Então, mesmo as grandes casas editoriais dedicam o seu tempo, o seu marketing a poucas e pouquíssimas pessoas. Então, a gente precisa circular aqui as nossas pesquisas para a gente poder ter uma sobrevida e continuar a fazer as coisas também, tá bom? Eu trago sim, e é isso. Obrigada, viu, gente? Até amanhã. Karen, meus parabéns, estava uma delícia. Gente, então encerramos o dia de hoje, aguardando ansiosamente pela fala de Suzana amanhã, né? E voltem, quem não se inscreveu ainda pode se inscrever, basta mandar a mensagem, né, para encontroslige@gmail.com, ou então até pelo Enlige, né, pelo Instagram, vocês também acessam. Gente, muito obrigada, estou muito feliz de ter esse encontro assim maravilhoso. Agradeço Karen, agradeço Suzana e a presença de todos e todas que eu vi por aqui, né? Muito obrigada, gente. Uma boa noite, até amanhã.